Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Reis, eu sou psicoterapeuta cristão. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um personagem bíblico que ele adoeceu espiritualmente e adoeceu também mentalmente. Esse homem se chama Jonas. Todo mundo conhece essa história, a história de Jonas, o homem que foi engolido por um peixe. Pois bem, vamos lá para a história de Jonas. Jonas era um profeta de Deus e Deus, ele dirige a palavra até a Jonas e diz: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela que o seu pecado, a sua malícia tem chegado até a mim. E Jonas se levantou e, para fugir da presença de Deus, ele pegou um navio e foi para Tarsis, coisa que Deus não tinha ordenado que ele fosse. Chegando no navio, ele entra no porão do navio e ali ele dorme. Deus então resolve mandar uma tempestade sobre o mar, sobre o barco que Jonas estava. E a tempestade foi tão grande que os marinheiros, então, eles começam a jogar a carga do navio no mar para aliviar o peso. E cada um, angustiado, começa então a clamar o seu Deus, e Jonas está lá dormindo no porão do navio. Os marinheiros então acordam Jonas e diz: desperta, ore, clame ao seu Deus para ver se ele aplaca essa ira e essa tempestade. Então, eles lançando sorte para ver por que estava sendo açoitado por aquela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Caindo sobre Jonas, os marinheiros perguntaram a ele quem era ela, que ocupação era dele, que povo ele pertencia. E Jonas então ele se entrega e diz: eu sou profeta, sou servo de Deus, sou hebreu, e essa tempestade está vindo sobre vocês por minha causa, porque eu fui desobediente a Deus. E aí os marinheiros disseram: o que devemos fazer para que essa tempestade ela venha se acalmar? Então Jonas ele diz assim: é só me pegar, levantar e lançar-me no mar, que a tempestade ela vai cessar. E assim os marinheiros fizeram, pegaram Jonas, jogaram no mar, e o mar então ele acalma-se. Deus então resolve mandar um grande peixe que engole Jonas. Jonas fica 3 dias no ventre do peixe, e depois Deus ordena aquele peixe que vomite Jonas numa praia. E depois novamente veio a palavra de Deus pela segunda vez a Jonas, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E Jonas então, desta vez, ele resolve fazer a vontade de Deus e ir à grande cidade de Nínive pregar uma mensagem de juízo contra aquela cidade. Então Jonas começa a pregar, e cerca de 3 dias Jonas percorria a grande cidade de Nínive, dizendo: ainda 40 dias e o Senhor destruirá essa cidade. O fato é que os homens de Nínive, as pessoas que moravam em Nínive, receberam a mensagem, se arrependeram, se humilharam, jejuaram, vestiram-se de pano de saco, e essa mensagem chegou até o palácio do rei. E até o rei tirou as suas vestes reais, colocou vestes de pano de saco e fez um decreto que ninguém podia comer nem beber coisa nenhuma, num sinal de arrependimento. E Deus, quando viu isso, Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive. Então Jonas ele sai da cidade injuriado e monta um acampamento para ele,
e fica observando para ver se Deus iria de fato destruir a cidade. E Deus se arrependeu. Deus não destruiu a cidade. Com aquilo, Jonas ficou muito furioso, porque ele esperava que Deus fosse destruir a cidade. E por causa disso, ele adoeceu espiritualmente e emocionalmente, a ponto de Jonas dizer assim para Deus: eu quero que o Senhor tire a minha vida, porque eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso e que não destruiria de fato essa cidade. Olha a mentalidade. A vontade de Jonas tinha que estar alinhada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o povo realmente se arrependesse e se convertesse do seu mau caminho, para que aquela cidade não fosse destruída. Mas Jonas queria que Deus destruísse aquele povo, aquela cidade. Então Deus começa agora a tratar com Jonas em uma terapia para trazer uma lição para a vida de Jonas. Então Jonas, ele deita ali fora da cidade. Então Deus fez crescer em uma noite só uma árvore que fez sombra para Jonas. Deus trabalhando para que Jonas viesse entender e compreender o que Deus realmente queria que acontecesse. E aconteceu, que foi o arrependimento do povo. Então aquela árvore cresceu, fez sombra para Jonas, né? Mas só que no outro dia, na outra noite, Deus mandou um bicho, uma lagarta, e comeu aquela árvore. Então quando o sol saiu, já não tinha mais sombra, e o sol veio com toda a sua força na testa de Jonas, e isso deixou ele irritadíssimo. E ele pela segunda vez diz: Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Então Deus, ele começa a fazer a terapia para Jonas ressignificar o seu pensamento e para Jonas entender o que Deus estava fazendo com aquele povo. Então Deus disse para Jonas: Jonas, é certo a sua ira, a sua cólera, a sua raiva, porque essa árvore morreu? Você não plantou ela, você não regou ela, mesmo assim você ficou furioso porque essa árvore morreu. E eu não teria misericórdia de 120 homens que não sabem discernir entre o certo e o errado? E aí termina o livro de Jonas. Mas Jonas fica com essa mensagem de Deus para que ele viesse refletir e pensar. Pessoal, moral da história. Existem muitas pessoas doentes emocionalmente, até fisicamente, porque quer ver a destruição, o mal das pessoas, quer ver a ruína das pessoas. Assim Jonas adoeceu, ele entrou em depressão, não queria mais viver, porque para ele só estaria satisfeito se ele visse aquela cidade ser destruída. Então, se você tem ira, tem raiva, rancor no seu coração, pense bem, porque você está doente. Pode ser que seja isso, porque existem pessoas que adoeceram espiritualmente e emocionalmente, porque ele quer ver o mal da vida da pessoa e, ao contrário, a pessoa está no bem, está bem. Então ficou essa mensagem para a reflexão de Jonas. Então o livro termina, mas Deus, ele trabalha fazendo essa terapia na vida de Jonas para que ele viesse refletir e ser curado. Tem muitas pessoas que precisam ter uma terapia com Deus para que a sua vida seja mudada, sua vida seja transformada e os seus pensamentos sejam ressignificados. Que Deus abençoe a todos e reflita nessa mensagem.